fácil entender o porquê que alguns ficam inseguros. Eu mesmo olhei para aquilo e pensei, isso é coisa de louco. Foi doente que inventou isso, que babaca, para quem inventar isso? O cara não enxerga o poder disso, né? Foram milhares de anos se passando, um matemático dando uma ideiazinha, uma sacadinha, outro melhorando, aí um doente lá lê tudo o que aconteceu antes, dá uma melhoradinha no aspecto, e aí de repente vocês têm que aprender 2000 anos de matemática, né, em poucos anos. Realmente é um grande desafio. É uma linguagem nova, é como falar uma nova língua, aprender a pensar em matemática. Muitos de vocês, como não aprendem a falar inglês, também não aprendem matematiquês. E aí de um ano para o outro vai ficando mais difícil, volta o verbo to be, digamos assim, né? Volta a matemática básica, a assombrar. O cara ainda não consegue nem arranhar o básico da nova linguagem, vai querer falar fluente no terceiro ano, não dá, né? Mas é isso, pode acreditar no que eu estou te falando. O cara que vai aprendendo devagarinho, aos pouquinhos, aprendeu com justo, né, justo pro sexto ano, vai pro sétimo, o sétimo fica fácil, ele aprendeu bem o sétimo. O oitavo vai ficar fácil, assim por diante. Pulou um desses anos, ou uma matéria que seja desses anos, vai ter uma lacuna, já não vai falar direito, já vai começar a deturpar algumas coisas, e aí pode começar a surgir o monstro da matemática, né? É difícil, é mentira, não inventa, tu pode aprender a língua que tu quiser, só te jogar num outro país sem ajuda, de uma hora para outra, em 3 meses, teu cérebro absorve a língua, buf, sai falando. É assustador, certo? É assustador. Eu tenho uma prima que foi viver em Israel, e em pouco tempo ela estava falando a língua dos caras, bicho. É impressionante. E é uma língua com uma estrutura, né? Pô, que é aquilo, cara? Impressionante, né? A dicção é totalmente diferente. 3 meses estava arranhando, hoje está lá há alguns anos já, escreve aquelas, nem sei como é que faz aquelas linhazinhas. Loucura, né, cara? O cérebro é foda. O cérebro é foda, ele absorve o que tu quiser. Por isso que eu falo pra vocês, nunca me apareceu um aluno que falou assim, eu quero aprender do fundo do coração e vou me esforçar, e não aprendeu. Tá para nascer esse cara. Existem sim problemas, assim como tem no fígado, no coração, na perna, no joelho. Às vezes o cérebro tem uma desreguladinha, e hoje com a ciência, cara, até esse cérebro, o cara regula o cérebro e o cara bomba também. Então tem que querer. Tu vê, ó, eu quero te ensinar o seno de um arco. Pô, no mínimo eu quero acreditar que tu já entendeu que quando eu faço um triângulo, retângulo, não importa o tamanho do cara, não importa o tamanho. Se aqui é 30 graus, se aqui é 30 graus, quando eu faço o cateto dividido pela, dá 0,5. Qualquer telhado desse mundo que tu for construir, se tu pega um telhado aqui, tu faz 10 metros, se aqui tu faz 5, 30 graus, não precisa nem medir o ângulo. O pedreiro não usa um transferidor, deu 30 graus o telhado, não. Ele sabe o tamanho da madeira grande, ele sabe o tamanho da altura lá do telhado, ele sabe que deu 30 graus. Para não ter que ficar tendo na frente do cara um triângulo para poder fazer a semelhança, esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Os caras tiveram a ideia, vamos tabelar que o seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, vamos fazer essa conta num único maldito triângulo pequenininho, para não dar trabalho, faz a conta só nesse triângulo tosco aqui, aí dá 1 sobre 2, tu faz uma tabela e coloca lá, o seno de 30 é igual a 0,5. 1000 anos depois, um sujeito vai fazer um telhado gigantesco, ele quer que a altura do telhado seja 17 metros. O sujeito que fez a tabela fez um triângulo de madeira tosco para achar esse valor. Aí o cara quer fazer uma casa grande, ele vai lá e faz a continha. Seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. 0,5 faz a conta, 34 metros. Beleza, bota a madeirinha. Claro que depois de estar usando isso muito tempo, ele não usa tabela nenhuma. Ele multiplica por 2 mentalmente, ou divide por 2. Tu vê, né, cara? Me falaram sobre seno, cosseno e tangente quando eu estava no 9º ano. Eu entendi, fiz a prova, tirei 10. Primeiro ano, seno como é que é mesmo? Seno é... Aí lá, o seno não tinha só catoa naquela época, então beleza. Relembrei, fui bem no primeiro ano, na parte de seno. Segundo ano, círculo trigonométrico,
Seno, o que é seno mesmo? Ou seja, não é uma coisa que o seno não era meu amigo. O seno, óbvio, semelhança de triângulo. Eu nem sabia que seno vinha da semelhança de triângulo. Para mim vinha do além, aquela tabela do mal lá, sei lá, para onde surgiu aquela bosta. Não sabia que eram triângulos construídos e o cara lá media e fazia a tabelinha. Sim, constrói na tua casa de madeira, entendeu? É ridículo, constrói de madeira, mede, pá. É assustador, né? Não sabia que a tabela vinha da prática das pessoas, da vida das pessoas. Bom, se tu tá relativamente familiarizado com seno, saca? Tu sabe da semelhança de triângulo, tu vê que não tem nada demais, é uma continha tosca que se faz em um triângulo. É uma continha tosca que se faz em um triângulo retângulo para facilitar a vida de quem usa esses triângulos. Aí nós podemos avançar, né? Acreditando que o pessoal tem uma certa familiaridade com o seno, nós podemos avançar. E vai ser bem bobo. O meu objetivo aqui é arrumar uma forma mais ninja de calcular seno de quaisquer ângulos. Por isso eu vou usar, né, o círculo trigonométrico. Nós já sabemos do que se trata. É um círculo onde a gente marca os ângulos. Concordam comigo? É como se fosse um relógio para medir ângulos, o círculo trigonométrico. Nada demais. Eu vou marcar um ângulo qualquer genérico aqui, eu não sei que ângulo é esse, é um ângulo alfa. E eu quero uma maneira de descobrir o seno deste maldito ângulo, usando esta estrutura. Vocês podem perceber, ó, eu posso fazer um triângulo retângulo aqui, né? Enxergam o triângulo? Vocês lembram que retas paralelas cortadas por uma outra reta formam ângulos iguais, os alternos internos? De qualquer forma, eu não quero usar isso. Não preciso. Triângulo retângulo, né, galerinha? Vocês concordam que esse tamanho X aqui, ó, é igualzinho a esse tamanho X aqui? Aceitam? Se eu quisesse fazer o seno daquele ângulo, afinal, se eu quero achar o seno daquele ângulo, eu tenho que fazer o seno daquele ângulo. O que é o seno daquele ângulo nesse triângulo retângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ótimo, adorei. Vou chamar de R porque é o raio. Olhando para essa expressão, qual deve ser o valor de R que eu devo usar para que o X seja o seno de alfa? 1. Vocês concordam que se eu botar 1 ali, aí o seno de alfa é o próprio X? Quem é que está fazendo o círculo? Eu decido o tamanho do raio do meu círculo. E na hora que eu vejo que 1 é bom, eu decido 1. Simples assim. Parece uma tolice, mas foi revolucionário. Foi genial quando o cara falou, vamos usar o raio do círculo como 1. A consequência foi acachapante. A altura, tu pega o ponteiro do teu relógio, traça aqui com um lapisinho uma pontilhada, essa alturinha tu mede com uma régua, e essa alturinha X é o seno do ângulo. Então, se o cara enxerga isso, fica meio óbvio que ao levantar o ponteiro, aumenta, né, cara? E quanto mais próximo de 90 graus está o meu ponteiro, maior é o seno. E é por isso que o seno de 90 é 1, porque quando o ponteiro estiver no 90 graus, ele está ocupando todo o raio. E neste caso, o raio vale 1. Porém, observem vocês que quando eu passo de 90 graus, a projeção no eixo do seno começa a diminuir. E vai diminuindo até que uma hora, bem próximo de 180, começa a se aproximar de 0. E em 180, 0. Seno de 180 é 0. Cuidado, hein, galerinha. Olha o que vai começar a acontecer quando o meu ponteiro for para o terceiro quadrante. Foi negativo agora o seno, porque a projeção está para baixo. Só isso. Tu sabe que se aqui é 30 graus, né?
Se aqui é 30 graus, ó, dá bem a metade do raio, tá vendo? Por isso que o seno de 30 é 1 sobre 2. Eu vou pegar esse 30 graus, ó o que eu vou fazer, ó. E vou fazer esse 30 graus aqui, ó. Certo? Qual tu acha que vai ser esse tamanho daqui até aqui, ó? Menos 1 sobre 2, concorda comigo? Que ângulo é esse aqui? 180 mais 30. Esse ângulo é o 200 e... Logo eu posso afirmar, através do conhecimento básico do círculo trigonométrico, que o seno de 210 é menos o seno de 30. Concordam comigo? E olha só, essa linha que passa reto aqui, é claro que esse tamanho tem que ser igual a esse, né? Esse triângulo que se formou aqui é idêntico a esse, né, galera? Certo? São triângulos semelhantes. Qual é o seno de 270? A galera consegue enxergar que quando o ponteiro estiver chegando próximo do 270, a projeção do seno está aumentando, ó. E quando eu estiver com o ponteiro em 270, ele está preenchendo todo o raio, só que para baixo, por isso que é. E o seno de 360? Né? Quando o ponteiro começar a se aproximar de 360, a projeção vai diminuindo, 0. Cara, eu já vi um monte de aluno decorando. O seno eu sei. É 0, 1, 0, menos 1. Isso é uma doença, amanhã tu esquece. Só lembrar quem é o eixo do seno, quem é o eixo do cosseno, fazer o ponteiro das horas ali marcando o ângulo que tu quer e uma pontilhada até o eixo do seno, aquele tamanho do 0 até onde a pontilhada bateu, esse tamanho é o tamanho do seno. Tem um monte de pergunta legal que dá para fazer depois que eu te mostro isso. Quer ver uma pergunta interessante? Qual seno é maior? Qual seno é maior? O seno de 100 ou o seno de 200? Qual seno é maior? Seno de 100 ou seno de 200? Vamos limpar o círculo trigonométrico. Olha como ele ficou poluído. E não te esquece, tá, cara? Não vai ter um círculo desse na tua prova. Se tu quiser, tu vai ter que fazer. Olha como é difícil. Isso, cara. Esse é um círculo trigonométrico. Que belo. Onde mais ou menos está o 100? Esse tamanho que eu estou rabiscando aqui, ó, é o seno de 100. Representa o seno de 100. Concorda comigo? Quase 1. Faltou um pouquinho para dar um ali, ó. Tá vendo? 0,9 alguma coisa, provavelmente. Tudo bem para vocês? 200. Onde está o 200? Um pouco abaixo do 180. Aqui está o ponteiro do 200. Projeção no eixo do seno. Olha o que aconteceu. Ela é negativa acima de tudo. Então, com certeza, o seno de 100 é maior que o seno de 200. Apesar de repente, o leigo, né, não entender inicialmente, como assim, tá doido? Mas era meio lógico mesmo. Mais perigoso se eu tivesse colocado, de repente, o seno de 110, né? Que aí daria um pouquinho mais abaixo, a projeção seria um pouquinho mais abaixo. Ainda assim, o seno de 100 seria maior que o seno de 200. Me diz um seno que seja maior que o seno de 100. 90 ou 99,9. Né? Basta que esse ponteiro venha um pouquinho para a direita para aumentar um pouquinho a projeção. Concorda comigo? Cara, tu vê, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Essa noção mínima de círculo trigonométrico para iniciar. O seno de 175 é maior que o seno de 200? O seno de qualquer coisa acima de 180, né? Até o seno de 180, que é 0, é maior que menos alguma coisa. Então tem toda a razão no que tu falou. Perfeito, tua colocação. É isso mesmo, meu amigo. Entendeu? Assim, ali no triângulo do 100, o ângulo que eu vou colocar, o ângulo que seria, no caso, de 100 graus, ele vai ficar no meio ou ele vai ficar lá em cima? O ângulo de 100 graus, ele está aqui. Só que eu não posso fazer o cálculo usando o ângulo, porque senão fica... Vocês entenderam o raciocínio, né? Ela está questionando o seguinte, professor, peraí, se seno tem a ver com um triângulo, não me enrola. 100 graus num triângulo retângulo não dá. Concorda? Certo?
É uma ótima, a tua colocação foi perfeita. Que ângulo é esse? 80, né? Eu uso esse triângulo para resolver. Acho esse x. Concorda comigo? Só que o seno de 80 é igual ao seno de 100. Tá entendendo? Então, na verdade, eu não vou usar sempre o ângulo do círculo trigonométrico. Mas dentro do triângulo que eu vou formar, vai ter um ângulo lá dentro que tem o mesmo seno, cosseno ou tangente, que depois nós vamos expandir, certo? Que o ângulo que eu marquei no círculo. Ótima tua colocação. Se tu, aí é que tá, tu não tem que fazer. Não tem que fazer, os matemáticos já fizeram isso e perceberam, não, a gente não precisa ficar se matando e achando que ângulo é esse para fazer a conta. A gente pode simplesmente dizer que o ângulo de 100, né, esse estudo vai me servir justamente para isso. Para eu perceber que o ângulo de 100 e o ângulo de 80 têm a mesma projeção. Certo? Então os matemáticos fizeram esse estudo e por isso que nasceu o círculo trigonométrico. Essas observações que vocês estão fazendo. Mas eu quero dizer que o ângulo que está aquele lado de cima do lado de cá é de 80. Exatamente, não o ângulo, ou seja, tu vê, né, cara, aí é que reside a grande sacada do círculo trigonométrico. Embora essa noção tenha nascido do triângulo retângulo, e no triângulo retângulo esse ângulo não faz o menor sentido ele passar de 90. Quando o ângulo alfa atingir 90 graus, galerinha, acabou o triângulo. Beleza? Dava a sensação de que era uma ignorância falar em seno de 100. Matemáticos que não tinham o que fazer na época, alguns doidões, foram estudar isso e viram que não, que tem uma sacadinha para isso, que dá para falar de seno de 1 milhão se quiser. Sacou? Ou seja, os caras que fizeram esse estudo perceberam que se quisesse o seno de 1 milhão, ia dar um monte de volta, ia parar o ponteiro no lugar, ele tinha que fazer um estudo todo, e no final das contas, com o triângulo retângulo que sobrava, achando o suplemento do ângulo que sobrava da primeira DP, ele fazia a conta e via que não tem problema nenhum. Dá para definir a partir dessa ideia o seno do ângulo que quiser. Então, realmente, quando for um ângulo maior que 100, maior que 90, quando tu quiser achar o triângulo, tu vai poder achar. Mas no final das contas, tu vai fazer a conta sempre com ângulo menor que 90. Resumindo, os valores acima de 90 só vão se repetir. Os senos, cossenos e tangentes acima de 90 só vão se repetir, ou trocar de sinal. Então, realmente, no final das contas, os outros ângulos maiores que 90 vai ser um disfarce, digamos assim. Beleza? No início, alguns pensaram que babaca esse cara que inventou o círculo trigonométrico, e depois um monte de coisa de cálculo só pode ser resolvida com a ideia do círculo trigonométrico. Um monte de avanços matemáticos bizarros que revolucionaram o mundo vão depender de uma série de coisas relacionadas a senos e cossenos. Certo? É muito, por isso que é tão importante aprender círculo trigonométrico legal. Pessoal, arrisca aí, ó, arrisca de tarefa depois desse bate-papo. Ah, ele já falou da tangente, droga, eu poderia ter falado dos outros também. Então assim, tu vai dar uma lida nas páginas 13, 14 e 15, tentando completar essas páginas. Então teu desafio vai ser fazer essas páginas, 13, 14 e 15. Aí a 16 a gente continua junto depois. 13, 14 e 15, essa é a tarefinha.